Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro A Última Viagem. Quadro onde a gente conta histórias, envolvendo acidentes, resultado de perícia, laudos, enfim, a gente conta todos os fatores que aconteceram para a gente ter aquele acidente como resultado, Porque não é simplesmente uma falha mecânica, alguma sonolência do motorista, enfim, sempre existem vários, 3, 4, 5, 6 fatores que somados acabaram fazendo com que aquele acidente acontecesse. Hoje a gente vai contar um acidente que foi bem repercutido, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque foi um acidente que aconteceu próximo a um local turístico aqui, que é a cidade de Campos do Jordão. Era uma excursão para lá, um day use, e no retorno esse acidente acabou acontecendo. Esse acidente aconteceu com uma empresa que era relativamente nova na operação de ônibus. Na época muita gente acabou colocando a culpa na empresa de forma assim precipitada, mas com o resultado do laudo, com o resultado da perícia, a gente pôde ver que na verdade não foi uma falha mecânica do veículo, e sim um mau uso do veículo que acabou fazendo com que o acidente acontecesse. Então, fiquem ligados aí no vídeo, já deixa o seu like se você gosta desse tipo de história. Então solta a vinheta do canal e na volta a gente vai conhecer a história do acidente com o carro 1001 da empresa Brasil Santana. No vídeo de hoje, nós vamos comentar a última viagem do carro 1001 que integrava a frota da empresa Brasil Santana, localizada na cidade de Praia Grande, em São Paulo. O acidente no qual esse veículo se envolveu teve grande repercussão na época e, de forma precipitada, muita gente começou a falar que a causa seria uma falha mecânica, apontando responsabilidade para a empresa. E pelo menos no meu ponto de vista, pelo que eu li sobre o laudo, sobre a perícia, a empresa não teve responsabilidade direta no que aconteceu. O veículo envolvido no acidente era um Paradiso 1200 geração 6, com chassi da Scania modelo K340. O K340 é um chassi um pouco mais básico da Scania, porém ele já vem com muitos itens de série, como piloto automático, freio motor, e a empresa que foi a primeira proprietária desse ônibus era uma empresa grande. Além dos itens de série, adquiriu ele com alguns opcionais, como o retarder, por exemplo, que é mais um sistema de auxílio de frenagem. Eu estou falando desses itens porque são todos relacionados ao sistema de freio do ônibus e estão relacionados com as causas do acidente. Falando um pouco do histórico do 1001 da Brasil Santana, ele havia sido adquirido cerca de um ano antes do acidente, em 2018. Antes disso, pertenceu à empresa Guaracitur, localizada no Guarujá, também no litoral de São Paulo. Por lá ele ocupava o prefixo 2400 entre 2014 e 2018. Ainda antes dessa passagem pela Guaracitur, ele pertence à Expresso do Sul, onde ele tinha o prefixo 2331, e a Expresso do Sul adquiriu ele 0 km em 2006. A Brasil Santana era uma empresa já com alguma tradição em 2018, mas no transporte por vans. Na operação de ônibus a empresa estava iniciando ainda, e o 1001 deve ter sido o segundo ou terceiro ônibus que a empresa adquiriu quando decide explorar esse mercado, com veículos mais pesados, fazendo viagens mais longas. Na página da empresa no Facebook, página essa que não recebe atualizações desde a época do acidente, eu pude ver que a maioria das viagens era para Campos do Jordão, e foi justamente numa dessas excursões para lá que o acidente aconteceu. Então vamos aos fatos que aconteceram naquele dia. A viagem era um day use em Campos do Jordão. Day use é um tipo de viagem que você chega no destino de manhã cedo, passa o dia lá aproveitando o que a cidade te oferece em termos de lazer, e no fim do dia você retorna para o ponto de origem. A ida aconteceu na noite de 8 de junho de 2019, de Praia Grande, e o retorno aconteceu em 9 de junho de 2019, lá de Campos do Jordão. O primeiro ponto importante sobre a viagem já acontece no embarque. Segundo representantes da empresa em entrevista, o motorista que faria a viagem teve algum problema, não sei se pessoal ou de saúde, que o impediu de realizá-la. E ainda segundo representantes da empresa, o próprio motorista localizou uma segunda pessoa para conduzir o ônibus em seu lugar, sem comunicar isso à empresa. Ou seja, se isso for procedente, a empresa não sabia que havia outra pessoa conduzindo o ônibus. Na ida, tudo ocorreu como planejado. O ônibus chega de manhã, era um fim de semana próximo do Dia dos Namorados, então havia muitos casais a bordo que faziam essa viagem como comemoração. No retorno à noite, alguns casais chegaram um pouco além do horário planejado,
mas nada que causasse grandes transtornos. O trajeto de volta passa pela SP-123, que é a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Essa rodovia tem uma serra repleta de curvas de baixa velocidade, informação importante. A viagem de volta na noite daquele domingo acabou durando apenas 15 minutos. O percurso de retorno, já na saída de Campos do Jordão, começa com uma longa descida de serra cheia de curvas. No meio dessa descida, alguns passageiros percebem que o ônibus está numa velocidade acima do normal. Cerca de 2 ou 3 passageiros ainda vão até a cabine, mas voltam após ver que estava tudo ok com o motorista. Menos de 2 minutos após esse fato, o carro 1001 concluiu uma curva e se depara com o trânsito parado à sua frente. Nesse momento, o motorista tenta acionar o freio, porém os freios do ônibus não respondem. O ônibus desgovernado bate em 5 carros até tombar e ficar de cabeça para baixo. O acidente acabaria levando 10 pessoas a óbito. 8 estavam no ônibus e 2 eram ocupantes de um dos carros que foram atingidos pelo ônibus desgovernado. Tô interrompendo esse vídeo aqui no meio para perguntar se você já deixou o seu like. Não deixou ainda? Se você estiver gostando da história, deixa o seu like. O seu like contribui muito aí pro canal e faz esse vídeo ter um alcance maior. Então se você não deixou o like ainda, deixa o like agora aí. Quando as notícias falam de um acidente com um ônibus sem freio, automaticamente as pessoas começam a levantar as hipóteses de falta de manutenção e de falta de revisão do ônibus também. Mas o resultado da perícia dá indícios de que o problema não era falta de manutenção. Mas antes de falar da perícia, vamos falar um pouco sobre sistema de freios. O sistema de freio de um ônibus é algo bastante sensível. Exatamente por isso existe mais de um sistema de freio no ônibus. Fora o freio de serviço lá no pedal, igual que tem no seu carro, existem os freios auxiliares. Esse ônibus tem o freio motor, tem o retarder, que funciona em conjunto com o freio motor e com a caixa de marchas, e ainda tinha um piloto automático que poderia gerenciar isso tudo sozinho. Esses freios auxiliares servem para evitar a sobrecarga do freio de serviço, porque se você faz uma viagem usando só o freio de serviço o tempo todo, ele vai superaquecer. E aí você vai ficar sentindo aquele cheiro de borracha queimada. Se você estiver andando de ônibus e sentir esse cheiro, isso é um indicativo de que o sistema de freio do ônibus está superaquecendo, mas não necessariamente quer dizer que o ônibus esteja sem freio. Eu fiz esses comentários sobre o sistema de freio para que vocês entendam melhor o resultado da perícia. Duas informações importantes que foram descobertas. Primeiro, o sistema de freios do ônibus estava superaquecido. Inclusive, as lonas de freio das rodas traseiras estavam praticamente derretidas. Segunda informação importante, o tacógrafo do ônibus registrou que nos momentos que antecederam o acidente a velocidade não era constante. Pelo contrário, os registros indicavam acelerações seguidas de quedas bruscas de velocidade. Esse comportamento se repetia várias vezes. Ou seja, segundo a análise do tacógrafo, quando tinha alguma reta, o ônibus acelerava, e nas curvas ele era freado, causando uma queda brusca de velocidade. Isso deve acontecer porque essa serra tem muitas curvas que a velocidade máxima é só 30 km por hora. Os sistemas auxiliares de freio não proporcionam quedas bruscas de velocidade, eles proporcionam uma velocidade constante. Se no tacógrafo há essas quedas de velocidade, elas aconteceram porque a descida da serra foi feita só com o uso do freio de serviço, o que não é recomendável justamente porque causa o superaquecimento dos freios e, consequentemente, a perda da eficiência dos mesmos. O que dá para concluir com isso? A descida da serra não aconteceu da forma recomendada, que seria mantendo uma velocidade constante, fazendo uso dos freios auxiliares e poupando o freio de serviço. Se isso tivesse acontecido, o tacógrafo não registraria as oscilações de velocidade e nem os freios estariam superaquecidos. E aí a gente volta lá no começo da viagem. Lembram que o motorista, segundo a empresa, colocou uma segunda pessoa para fazer a viagem no lugar dele? Essa pessoa era habilitada para dirigir ônibus, claro, mas será que ela já tinha descido uma serra com ônibus algum dia? Será que ela tinha capacitação? Será que ela tinha treinamento para saber gerenciar melhor os sistemas de freio de um ônibus? Enfim, são fatores que a gente nunca vai descobrir, né? Essa viagem teve então uma série de pontas soltas, muitas falhas de procedimento e o principal, havia uma pessoa no comando que não era inicialmente designada para conduzir o ônibus. A soma de todos esses fatores resultou nesse acidente, que vitimou 10 pessoas no total. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro A Última Viagem. Hoje a gente contou a história aí do carro 1001 da empresa Brasil Santana e vocês puderam ver aí quais foram os fatores que levaram esse acidente a acontecer. Eu tenho certeza que muita gente já viu esse acidente, já viu fotos, já viu matérias,
mas talvez você não tenha visto ainda o resultado da perícia, o resultado do laudo, para saber exatamente o que aconteceu. Então por isso a gente faz esse tipo de vídeo, para esclarecer essas situações e para ficar mais fácil aí da gente entender como que as coisas acontecem, o que leva um acidente a acontecer. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem com mais um vídeo do quadro A Última Viagem. Fui!